Pois é, pessoal. O trabalho na Espanha deu ruim. Bom dia, família. Estou de volta em casa. Me deu a perceber que eu estou aqui em Portugal, né? E eu vou bater um papo com vocês aí sobre a minha situação, né? O que aconteceu. Pois é, pessoal. O trabalho na Espanha deu ruim. E eu vou explicar um pouquinho para vocês, detalhado, para vocês entenderem. E para vocês, né? Você ficar ciente que isso pode acontecer com vocês também. Foi algo que aconteceu que não foi culpa de 95% da equipe. Não foi só eu, tá? Foi a equipe toda, foi tirada da área. Enfim, a gente pagou o pato por conta dos outros. Mas fica até o final do vídeo aí, que eu vou explicar a vocês e vou falar um pouco as minhas primeiras impressões sobre os trabalhos, né? Morando em Portugal e trabalhar fora, né? Ir para fora através de uma empresa portuguesa. Então fica até o final. Se não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Deixa o like, deixa seu comentário se vocês têm coragem de sair de Portugal para ir para outro país, para tentar algo melhor. Bora pro vídeo. Salve, salve, família. Fala, galera, tô bem sumido, né? Ando na correria do dia a dia, mas tive que parar aqui e vim fazer um vídeo especial para vocês. Serve como um alerta e serve também como uma informação para você, que muita gente pensa em, galera vem em Portugal, se legaliza e decide morar fora, né? Trabalhar em outro país. Inclusive os próprios portugueses fazem muito isso. O povo português é um povo de imigrantes, né? Eles imigram muito porque, pronto, né? Para conquistar as coisas, né? Você vai para fora, ganha 3, 4 vezes mais que ganha aqui, vive os custos de Portugal, que são custos relativamente baixos, né? Em relação à União Europeia, e ganha ordenados muito mais altos. Dessa forma conseguem, né? Evoluir na vida, né? Conseguem fazer seu pé de meia, vamos dizer assim. E eu resolvi fazer a mesma coisa, né? A galera sabe aí que eu já estou quase há 5 anos morando em Portugal. Em setembro, em outubro eu faço 5 anos de Portugal. E decidi ir para fora, para dar uma guinada na vida, para dar uma melhorada, para entrar mais dinheiro, né? E, cara, a minha pequena experiência, posso dizer que foi pequena experiência, porque não passou de 15 dias, infelizmente. E eu vou falar para vocês um pouquinho o porquê, né? Como eu falei já na introdução, eu vou explicar para vocês tudo certinho. Mas é bem assim, primeira coisa, sejam preparados financeiramente, tá? Muitas dessas viagens são viagens que custam no seu bolso, são viagens que muitas vezes você fica na mão do patrão até, e são viagens que coisas que acontecem em Portugal, coisas que acontecem lá não aconteceriam em Portugal. Mais ou menos assim, eu vou explicar detalhe para vocês. Antes disso, deixa eu pedir a vocês, se inscrevem no nosso canal, deixa o seu like e deixe seu comentário. Você teria coragem, morando já em Portugal, sair para outro país sem conhecer nada, muito menos a língua? Bom, pessoal, estou justo explicar para vocês na parte lá do começo, para vocês entenderem um pouco, tá? Eu sou residente de Portugal, tá? Então eu não posso morar, né, em outro país da União Europeia, a não ser Portugal. Eu não posso trabalhar para outra empresa da União Europeia a não ser Portugal. Portugal, eu tenho um tipo de residência que me permite morar e trabalhar em Portugal, tá? Então que fique bem claro isso. Porém, eu posso trabalhar em uma empresa portuguesa e fazer deslocações para outros países da União Europeia, desde que preencha os requisitos mínimos ali, né, os básicos para poder ir para esse outro país. E foi isso que aconteceu. Eu trabalhei em uma empresa portuguesa e fui prestar serviço em uma obra na Espanha, na refinaria Repsol, tá? O lugar é chamado de Múrcia, Cartagena, tá? É no outro lado da Espanha, na outra ponta da Espanha. A viagem, como eu fiz no vídeo anterior, vou deixar passando um card aqui em cima, foi uma viagem muito desgastante, tá? A gente demorou cerca de 25 horas, tivemos vários problemas no decorrer do caminho, mas conseguimos chegar com segurança, né? Então não foi fácil, não foi simples, mas, né, é um sacrifício que eu esperei que iria valer a pena, né? Acabou que correu mal.
Então deixa eu explicar para vocês. Pronto. Como é que funciona, Diego? Normalmente os valores também são pagos à hora, tá? Igual que em Portugal tem muito trabalho ao contrato e muito trabalho à hora. Quando você vai para fora, é aconselhável, e eu, na verdade, eu vejo pouquíssimas pessoas que trabalham ao ordenado. Por quê, cara? Você já está fora do seu país, né? Você já está fora de Portugal, longe da família. Então, você vai para trabalhar. Quanto mais horas você fizer, mais você ganha. Essa é a intenção. É você ir, trabalhar 1, 2, 3 meses, é o que vale às vezes a quase um ano em Portugal, tá? Um exemplo claro, pessoal. Aqui em Portugal, se você ganhar 1.000 euros, lá fora você consegue ganhar 4 no mês. Diego, mas trabalha-se muito. Sim, vai trabalhar-se muito. Mas imagina, em 3 meses você faz um ano aqui, né? Então você que pensa de repente levantar um dinheiro para comprar um carro, para comprar uma casa, para mandar para o Brasil, viajar ao Brasil, para pagar as contas, enfim, é uma opção, né? Que muitas pessoas fazem isso. E qual foi a pegada que deu ruim para mim? É bem assim, aqui em Portugal você não precisa comprovar, né, não 100%, tão quanto você é profissional em uma área, né? Muitas empresas pegam simplesmente pelo currículo e chegam na hora e claro que eles vão descobrir se você é profissional ou não, dependendo do seu desenvolvimento na área. E foi isso que aconteceu. Teve pessoas que mandaram o currículo falando que era certo X profissional e chegou lá na hora não sabiam. Então o que aconteceu? Teve tubistas e soldadores que, cara, os soldadores até tudo bem, que tiveram que fazer teste para entrar. Agora teve tubistas e um outro serralheiro que, pô, o cara não sabia nem ler o desenho, né? Então, cara, o cara que é tubista e não sabe ver um isométrico, não tem como ser tubista, né? Eu não manjo muito isométrico. Por isso que eu nunca me candidatei e não vou, enquanto eu não aprender, me candidatar a uma área igual tubista, né? Eu sei soldar, sei. TIG, não soldo, que é o Argon aqui. Soldo eletrodo e semiautomática, que é a MIG-MAG. E por isso que eu trabalho como serralheria também. Ou seja, eu trabalho na soldadura, na solda, nesses dois processos, e trabalho também na parte de serralheria. Sou formado em técnico mecânica e trabalho também na área da mecânica. Mas pronto, essa é a minha função. Tenho formação em elétrica? Tenho. Só que eu nunca trabalhei, então eu não posso também mandar o meu currículo falando que eu sou eletricista. Pessoal, não façam isso. Não façam isso porque você se queima no mercado de trabalho, tá? Agora existem vários grupos de trabalho em Portugal onde as pessoas vão se comunicando, vão falando sobre patrões, falam sobre funcionários. Então você se queima, tá? Você prejudica as outras pessoas, que foi o nosso caso, tá? E cara, e não faz lógica você falar que você é uma coisa sendo que você não é. Você vai ser desmascarado, né? Não tem serviços, são serviços técnicos que você tem que ter um conhecimento para executar. Se você não tem esse conhecimento, você não executa. É simples, não é dar mais marretada ou menos marretada. Não é só força de vontade que vai bastar. E nesse caso, teve pessoas que não eram capacitadas. A área de refinaria é uma área muito rigorosa, tanto com a qualidade, tanto com a segurança. E pronto, foi tirado um funcionário nosso no decorrer da semana, tiraram fora, por falta de conhecimento, por atos inseguros, e 2 dias depois dispensou, 2 dias depois, uma semana depois, dispensou toda a equipe, né? Alguns foram elogiados o patrão, né, teve reuniões lá com o pessoal da refinaria, e alguns foram elogiados, falaram que pagaram o pato por outros, e outros falaram que faltou conhecimento. Ou seja, todo mundo rodou nessa história devido a pessoas com más intenções, falando que era uma coisa sem ser. Então, primeiro ponto que eu deixo vocês, não mintam, não adianta você mentir, tá? É preferível, de repente, se você não tiver a segurança para assumir um trabalho, que você entre como ajudante e chegue para o patrão e converse com ele, olha, eu já trabalhei nessa profissão, não me sinto seguro, vou entrar como ajudante, daqui a um mês a gente volta a conversar. Se você gostar do meu trabalho ou não, se eu souber fazer, a gente volta a conversar. É preferível fazer isso, né? Então, pronto, deu ruim. Tirou todo mundo da área, todo mundo para fora. Isso aconteceu na sexta-feira, né? Na quinta para sexta à noite. E na sexta-feira a gente foi lá devolver o uniforme, a gente foi lá devolver o material, e acabou que depois a gente passamos sábado e no domingo à tarde resolvemos vir embora. E aí voltei, 9 horas de viagem, cheguei aqui na segunda pela madrugada, e agora eu já estou vendo outros trabalhos para voltar, né?
Mas o que acontece? O valor vai ser pago, tá? A empresa, nesse quesito, ela não teve culpa, mas ela tem que pagar, tem que arcar com aquilo tudo que é, que é pela lei, né? Pela justiça. E, cara, infelizmente aconteceu essa situação, né? Eu posso falar sobre os espanhóis. Cara, o povo é muito acolhedor. Eu fiquei surpreso, né? Existe um boato que é igual o Brasil e a Argentina, é português e espanhol, né? É uma rixa, né? Aquela rixazinha, né? Que entre os dois países, igual o Brasil e Portugal, assim, por exemplo. E aí eu senti mesmo que quando eles perguntavam se eu era brasileiro ou se eu era português, eu falava que era brasileiro, eles davam um sorrisão e já brincavam. Eu acho que eles não gostam muito de português, posso estar falando besteira aqui, mas eu acho também que os portugueses não gostam muito do espanhol. Enfim, não sei, pessoal, é história que a gente escuta, né, falar por aí. Mas quando eles souberam que a gente era brasileiro, foi uma festa. Gostaram muito, muito mesmo da gente, brincavam, são muito, muito acolhedores, tá? Pô, sei lá, velho, é diferente. Eu me senti bem recebido, entendeu? As pessoas nem me conheciam, não sabiam quem eu era, e mesmo assim, e mesmo não falando o idioma, tá? Eu falo um pouquinho só de espanhol, que às vezes o básico para se comunicar, mas tem muita coisa que eu não entendo, né? Então eles conversavam entre eles, muita coisa eu não entendia. Mas na hora do trabalho, eles faziam questão de falar devagar e tentar me ajudar e indicar o que se tratava o serviço. Isso facilitou muito a minha estadia lá. Então, é um povo que é muito parecido com os brasileiros, tá? É bem diferente assim dos portugueses, porque é um povo mais para frente, mais liberal. No shopping, você vai no centro comercial, você vê, parece o Brasil, tá? É um país muito quente, pelo menos nessa estação agora está muito calor, então é normal que o pessoal use roupa mais à vontade, shorts mais curtos, chinelo, camiseta, é muito comum, né? Não que Portugal não seja, tá, pessoal? Não tô falando disso não, tô falando da minha impressão de lá. Os preços, eu achei uns preços, cara, na verdade foi meio que elas por elas, tá? Não achei um preço muito maior que Portugal. Tem coisas que é igual ou até menor, e tem coisas que é igual ou até maior, né? Eu acho que deu uma equilibrada aí. Mas lembrando também que o valor do ordenado mínimo lá é muito maior, né? A gente está falando, se não me engano, é 1.300 euros, o valor do ordenado mínimo atual na Espanha. Em comparação a Portugal, 700 e tal. O que quebra lá muito, que o pessoal falou, estava reclamando muito, são os descontos. O desconto lá na Espanha é muito alto, né? O pessoal que trabalhava com a gente lá na refinaria chegava a descontar de 800 a 1.200 euros, né? Então o que acontece? O cara pegava um bruto ali de 4.000 e pouco e levava para casa 2.000 e tal, né? Exemplo, tá, pessoal? Então o desconto é muito alto, né? Então muita gente também vai para fora justamente por isso, porque às vezes quando você vai para fora, como é que funciona, pessoal? Eu estou com uma empresa portuguesa, então os meus descontos é para Portugal, né? Meu desconto é valor X, né? Quando eu vou para fora, eu ganho valores extras de deslocamento, ajuda de custo, várias coisas. E você consegue tirar um pouco mais de dinheiro, ou seja, eu ganho um dinheiro que normalmente os espanhóis vivem lá, porém eu vivo em Portugal, que o custo é menor. Então eu consigo sair num superávit aí, né? Numa margem verde. Se você fizesse ao contrário, imagina, trabalhasse na Espanha para viver na Bélgica, que é muito mais caro, por exemplo. Aí já não fecharia a conta, entendeu? Então sempre assim, trabalhar para um país, descontar por ele e ter uma empresa, trabalhar para uma empresa desse país e de repente trabalhar em um país onde pague mais. E aí você consegue tanto suprir as suas responsabilidades fiscais aqui e quanto ganhar um dinheiro um pouco a mais, né? É isso que a grande maioria faz. Então, pessoal, as primeiras impressões da Espanha foram muito boas. Eu achei um lugar muito deserto, tá? Pelo menos onde eu estava, sei lá, eu passei por Madrid, mas eu imaginava uma cidade muito mais movimentada, estilo de Lisboa, assim, e pelo menos onde eu passei eu não vi, tá? Talvez eu passei por fora, enfim. Passei por dentro de Sevilha e também achei uma cidade, parecia uma cidade do México, deserta, assim. Me fez lembrar uma cidade do México, não sei porquê. E pronto, essas são as impressões que eu tive. Igual eu falei, tem tudo que tem em Portugal tem lá. Tudo tem lá, tem em Portugal, assim. O supermercado mais forte lá é o Mercadona e o Carrefour, tá? O Mercadona, que é o supermercado da Espanhol mesmo, e não tem Pingo Doce, pelo menos eu não achei. Encontrei o Aldi,
o Lidl, o Mercadona e o Carrefour. Existe um supermercado chamado Dia, que é o do grupo Continente, mas muito fraquinho, parecia uma lojinha assim. Então, realmente o mais forte lá, na minha opinião, é o Carrefour. E tem uns preços até ok, tá? Não são os mais baratos, mas são os preços ok. E no mais é isso, pessoal. Acho que o país integra uma cultura própria, mas uma cultura muito parecida com a nossa, tá? Brasileiros. E vale a pena conhecer, tá? Existem praias lindas, lugares maravilhosos para ser visitado, um clima bom, um valor mais acessível de se viver também, ordenando os mínimos maiores. Às vezes, igual o pessoal fala, mas você gasta mais. Mas no final do mês, pessoal, o que vale é o seguinte: ganha mais e gasta mais. Mas e quanto sobra no final do mês? É esse o cálculo que tem que fazer. Eu não me importo de gastar 3 mil por mês se eu ganhar 6. É preferível do que eu gastar 500 e ganhar 1.000. Né? Então, acho que o cálculo sempre tem que ser pensando dessa forma. Não é fácil, né, trabalhar longe, mas às vezes é necessário, né? Se a gente pensa em algo maior, dá um passo a mais. Mas isso aí, pessoal, aos poucos, com calma. Tenham cuidado também, existem muitos patrões que chamam você para trabalhar e não pagam, tá? E aí, por exemplo, meu patrão, pelo menos, me pagou. Tá certo as coisas, não tá tudo nos conformes. Mas imagine se ele não pagasse, como é que eu ia correr atrás? Tá lá na Espanha ou aqui. É outra viagem para lá, ir atrás e procurar CT, enfim, pessoal, é uma dor de cabeça gigantesca. Então, pronto, essas foram minhas impressões sobre Espanha, sobre o trabalho na Espanha. Tô com outra viagem já planejada, vamos ver para onde vai ser dessa vez, estamos aguardando aí, e botar na mão de Deus aí, ver o que Deus tem melhor pra gente, tá bom? Mas fica a dica, nunca minta sobre o seu currículo, não diga que você é uma coisa sendo que você não é. Além de prejudicar você mesmo, prejudica os companheiros de trabalho. Beleza, pessoal? Mais uma vez, deixa eu pedir a vocês, se você não é inscrito no nosso canal, pessoal, passamos dos 16.500 inscritos. Segue aqui, ó, deixa aqui embaixo aqui, ó, para você inscreva-se, não custa nada, 2 segundos. Deixa aquele like e faz o seguinte, pessoal, comenta aqui embaixo. Vocês teriam coragem de sair de Portugal, morando em Portugal, para ir para outro país para viver? Ou você que pensa em morar na Europa, sair diretamente do Brasil para a Espanha, para a Bélgica, para a França? Deixa aqui embaixo nos seus comentários, é importante pra gente. Só pra gente tirar esse esclarecimento aí, beleza, pessoal? Se você também não conhece, segue aqui também nosso Instagram, deixar passando aqui embaixo, tá bom? E o nosso TikTok vai estar aqui em cima, segue lá também, bastante informações para vocês. Grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu!